Boa tarde, amigos, trabalhadores em educação. Não poderia deixar passar em branco essa data muitíssimo importante para nós. Importante como mais um momento de reflexão. Antes de tratar da necessária reflexão nesta data, gostaria de parabenizar todos os colegas professores, em especial aos professores da Escola Municipal Professor Severino Bezerra, que foram professores de meus sobrinhos, e da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, que foram professores de meus filhos. Os meus professores que ainda estão vivos, a minha mãe, que foi a minha primeira professora em todos os sentidos. Professora em casa, da educação mesmo que se deve ter, e professora na escola, a minha professora do meu primeiro ano. Então, quando me refiro professora em todos os sentidos, estou falando da educação escolar, que é aquela que deve ser provida na escola, e a educação mais ampla, que é provida pela família. As duas estão muito carentes atualmente. Tratando dos professores da Escola Municipal Professor Severino Bezerra, verdadeiros heróis, assim como muitos espalhados por esse Brasil afora, professores que vêm demonstrando através dos resultados dos alunos que são aprovados anualmente no exame de seleção do IFRN. Não há demonstração de trabalho positivo melhor do que esse. Só não enxerga quem já está disposto a não enxergar, não porque é cego, mas porque não quer ver mesmo. Porque fecham os olhos para isso. Parabéns a vocês. E quando falo desses alunos que são aprovados no IFRN, me refiro aos professores que contribuíram na vida escolar desses alunos, desde a alfabetização e principalmente na alfabetização, que é a base, que é o início de tudo, é o que vai dar sustentação para a aprendizagem para o resto da vida. Caros professores, a sociedade espera mais, muito mais dos professores. A sociedade cobra muito mais do que os professores fazem. Essa cobrança, ela precisa de uma resposta. E a resposta deve ser mais resultados. No entanto, para que mais resultados apareçam, sabemos que uma coisa é fundamental na vida desses trabalhadores. É fundamental que haja boas condições de trabalho. E isso falta. Historicamente, tem faltado condições de trabalho para o professor. O professor vive às custas do próprio trabalho, do esforço pessoal e da contribuição dos colegas que estão
junto deles. Precisamos, juntos, resgatar a confiança daqueles que não a têm no corpo docente. Trazer os pais para a escola e fazê-los compreender que se há uma luta, essa luta não é uma luta entre professores e comunidade, já que os professores são a comunidade também. Caros professores, nesse Dia do Trabalhador, um dia em que todos travam uma luta, se não estão nas ruas externando sua insatisfação, provavelmente no aconchego de seus lares, estão refletindo a sua prática e refletindo as condições em que são colocados para trabalhar. Condições desagradáveis. Hoje, nos referimos especificamente à situação dos colegas trabalhadores em educação da Escola Municipal Severino Bezerra de Mello, que vive há muitos dias sob ruídos de marretas batendo, ruídos de todo tipo de instrumentos utilizados pelos trabalhadores de uma obra dentro da escola, uma obra controversa, até onde se sabe, barulho, ruídos de uma máquina cortando piso, esqueci o nome, enfim, barulho, condições desagradáveis. Somando-se a isso, o calor insuportável, em que professores e alunos, muitos alunos, estão colocados. Para a surpresa de todos, quando a comunidade, ou melhor, quando o corpo docente resolve, em solidariedade aos que estavam trabalhando no turno, que sofre essa situação desumana, infernal, de calor, resolvem todos uma redução de horário que não foi muito bem, não era a melhor solução, porque o que se espera é que as autoridades, as pessoas responsáveis, que têm a obrigação de resolver aquela situação, que tomasse uma providência a contento, a comunidade, o corpo docente resolve reduzir o horário. Mas o que surpreende foi exatamente um questionamento de outras pessoas que perguntam por que o turno vespertino e noturno reduzem o horário se naquele horário as salas em que estão têm ar-condicionado. E a pergunta deveria ser outra. Essa pergunta nem deveria ser feita. Não existiria nenhuma pergunta se os colegas do turno matutino não estivessem nas condições em que estão.
ao invés de solucionarem o problema, questionam por que são solidários. Na verdade é essa. Por que ser solidário? O problema é que não é um problema de quem está à tarde ou de quem está à noite. A questão é que o problema é da escola. Isso foi colocado na reunião. Esse Dia do Trabalhador deve ser melhor aproveitado nos anos vindouros para um momento de confraternização e, ao mesmo tempo, de discussão, de reflexão dos nossos problemas. Estão judiando do trabalhador e também da comunidade, principalmente dos alunos que estão sofrendo o calor. Ventiladores não resolveram. Portanto, não deveriam ter perguntado por que os outros turnos foram solidários. Deveriam chegar com a solução, que são as pessoas que devem chegar com essa solução, para evitar que todo esse desconforto esteja existindo na comunidade, criando, inclusive, um certo desconforto entre a própria comunidade, porque a compreensão das coisas é muito difícil de ser feita. Somos iguais. Nós, trabalhadores, somos iguais. Vivemos do nosso trabalho. Não vivemos de observar. Vivemos de fazer, do suor, descer mesmo do rosto, de pensar o que fazer, de querer fazer e não poder, de querer fazer e fazer o que é possível fazer e temos feito. Busquem as estatísticas. Estamos na luta para trabalhar. Esse dia não deve ser encarado como um dia festivo. Esse dia deve ser encarado como um dia para reflexão. É difícil compreender dessa forma, mas é assim, é dessa forma. A cada dia ficamos mais pobres. E a cada dia mais pobres ficamos mais dependentes. E tudo isso é intencional. Nada acontece por acaso. Todas as coisas são planejadas. Planejadas para dar certo, planejadas para dar errado. Segunda-feira, os professores estarão na escola. Os garis estarão na rua. Os médicos já estão nos hospitais por aí. Os policiais já estão nas ruas, nos quartéis. Os trabalhadores estão trabalhando. O Dia do Trabalhador continua sendo um dia do trabalho. Luta. Luta e trabalho.